A B3 informou nesta semana que retomou a negociação contínua das ações de IRB. A gente falou muito sobre IRB, sobre esses leilões que aconteceram, né? Na semana passada teve esse leilão do ativo aí por causa daquele movimento nas redes sociais que pretendiam fazer o short squeeze, como a gente viu lá acontecendo nos Estados Unidos com a GameStop. A pergunta é a seguinte, professor, por que os investidores operam vendido numa ação? É sempre acreditando que o ativo vai cair? Não, na verdade, essa operação, a short selling, ela seria a operação mais simples o que a gente pode utilizar esse instrumento. Então, na verdade, o short selling, normalmente ele é usado numa operação de curto ou médio prazo, que a gente chama de swing trade, e aí, via de regra, o investidor, ele acha que aquele ativo vai cair por uma visão da análise técnica, por exemplo, e faz uma venda com o intuito de comprar num suporte inferior ou algo que o valha. Mas a indústria ela é muito mais sofisticada, porque essa ponta de ficar vendido no papel, ela abre a possibilidade para a estruturação de inúmeras estratégias de investimento. Desde estratégias envolvendo ativo contra ativo e também estratégias envolvendo ativo contra derivativo. Um exemplo clássico que antigamente se usava muito aqui no Brasil, quando começou esse mercado de aluguel de ações, de empréstimo de ações, foi, por exemplo, fazer a put sintética. É uma operação que você combina duas pontas para sintetizar uma opção de venda. É uma coisa que não tinha muita liquidez no Brasil, principalmente na época que eu comecei no mercado. Então, é um produto que possibilita também os fundos montarem aquelas estratégias long short, que ele está arbitrando entre ativos, arbitrando entre PN ou N. Então, sim, é um universo muito rico que a gente tem que entender que esse braço da venda seca é apenas uma das pontas que esse produto é utilizado. Entendeu, Paula? Entendi. Com essa aula é difícil, não é difícil da gente entender, viu, professor? Fica mais claro, mais fácil. Mas ainda nessa linha aí, falando ainda nesse tipo de operação, geralmente essas operações, elas são feitas mais no curto ou no longo prazo? Existe custo também, algum custo adicional ali para o investidor, professor? Boa, vamos começar então com custos. Sempre que você precisa vender, você quer vender um ativo com o objetivo de aferir lucro, você vai ter que tomar esse ativo emprestado no outro investidor. E aí você vai pagar uma taxa por esse empréstimo, um valor estipulado pelo próprio mercado, organizado pela B3, que estipula o quanto que o doador da ação vai receber para poder emprestar aquele ativo. Então, por exemplo, quando a gente vê uma demanda por venda de uma determinada ação, você olha nas plataformas disponíveis aí que o custo do BTC, o custo desse empréstimo, ele aumenta. Então, sim, tem custo, por conta que a outra ponta do processo de empréstimo também tem que ser remunerada. Essa remuneração, ela é baixa, que no mercado brasileiro, onde a B3 centraliza esse produto, nós não temos o risco de crédito do investidor, o risco de crédito é muito limitado. Então, por conta de eu não ter risco de crédito, eu não tenho, a Bolsa pode até ter, mas o emprestador final, não tenho. Então, se o risco é baixo, naturalmente, a remuneração vai ser baixa também. Entendeu? Entendi. Quero trazer o Marcos Saravalli. Conseguiu, perfeitamente. Eu quero trazer o Marcos Saravalli aqui, então, para a nossa conversa. O Marco, pega leve aí com o Giacomo, vai. Não fica colocando ele aí já, colocando fogo no parquinho logo de cara aí, não. Vamos lá. Eu vou ter que ficar sem perguntas, então. Eu só temos uma opção, professor. Ou a gente... Não, fica à vontade, eu farei o possível para atender o anseio de todos aí. Já prepara aí a cadeira. Bom dia, professor. Bom dia. Mas vamos falar de um dos assuntos recorrentes aí entre os analistas, enfim, nas redes sociais também. Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas vamos pegar um caso aqui que é o valuation dessas empresas de tecnologia, né? Acontece recorrentemente lá fora. E aí teve um caso aqui, até vou falar publicamente, né? É uma empresa que a gente gosta,
mas eu queria ver a visão de um professor, né? Então, por exemplo, ontem saiu um relatório de um banco, de uma corretora, recomendando compra de Cash 3, né, da Melius, e o múltiplo, se eu não lembro, fala a memória, para quem não conhece múltiplo aqui, é como se fosse uma taxa de retorno medido em anos, era da ordem de 300 vezes, né, o Enterprise Value sobre o EBITDA, né, em torno disso, né, sem pegar o número exatamente. Mas, professor, será que a gente consegue justificar, né, imagina assim, uma recomendação através de um múltiplo tão alto, né, onde é que a gente consegue realmente ter um conforto nesses números, enfim, principalmente no lado das finanças, né, quando a gente tem múltiplos tão esticados, né, uma precificação tão alta, como é que é a visão da academia das finanças quando a gente tem esse tipo de acontecimento, né, de empresa? Não, mas sim, vamos colocar uma visão, que eu não sou acadêmico, né, eu sou um professor, mas eu sou profissional de mercado, então assim, é uma visão que eu tenho como um especialista, entusiasta, apaixonado e professor por valuation. Fazendo essa união, né? O Saravari, quando a gente vai para o mundo do valuation e fala de tecnologia especificamente, quanto mais eu me adentro nessa discussão, nessa reflexão, eu percebo que os investidores, eles não olham muito para múltiplos. Pelo seguinte motivo, nós estamos agora, isso começou lá na crise.com, quando teve o primeiro surto na mente das pessoas sobre o potencial de escalabilidade da internet. Então, o drive que levou a bolha.com foi quando o mundo descobriu que as relações de escalabilidade mudaram completamente a partir do momento que a gente traz um negócio para o mundo online. E o que acontece? Isso se materializou. Inclusive, a referência acadêmica para valuation, que é o Arshan Damodaran, ele tinha lá em 2001 escrito um livro, que era a face oculta da avaliação, expressando esse desconforto, que é um desconforto muito evidente, como você colocou agora. E ele teve que voltar para a prancheta de estudo, lançar um novo livro, que eu não sei se saiu no 19 ou 20, onde ele fala das histórias e números. E quando a gente fala de escalabilidade, é muito difícil a gente prever, sintonizar mesmo no nosso valuation, o tamanho que esse negócio pode ficar. Por exemplo, a gente viu ontem, eu vi que foi noticiado aqui também, que a própria Visa tinha soltado um relatório do potencial do e-commerce do Brasil para 2023. É mais de 100 bilhões de dólares em potencial de vendas. Então, a gente fica com um espectro muito largo para poder projetar futuro para essas empresas que têm o tech como drive. Então, cada vez mais, eu acredito, quando um analista recomenda uma compra de uma ação com múltiplo tão esticado como esse, ele tem um salto de fé na cabeça dele, que é esse potencial de crescimento que a empresa tem, e estava colocando o nome dele no relatório para que outros investidores venham acreditar também. Mas, para mim, olhando para múltiplo, empresa de tecnologia é salto de fé. Se você acredita no velho e bom PL, você não vai conseguir comprar nada. O que você acha? Exatamente. O risco também é você ficar de fora, né? O famoso o risco de realmente o psicológico, né? Você fala assim, pô, tá subindo. Então a gente está vendo não só o caso de Cash 3, aqui é o caso de Banco Inter, enfim, Neogrid, tem vários casos para a gente falar. Mas o inverso, vamos pegar aqui o caso de hoje, por exemplo, sem fazer uma recomendação, mas por exemplo, Intelbras hoje fez IPO, né? Vamos supor aqui, saiu em R$10 e no dia da estreia ele está abrindo a R$15, ou seja, está tendo uma supervalorização de algumas ações no primeiro dia, né? O que será que deve-se a esse fator, então? Porque não é exatamente também valuation, né? Porque se fosse valuation, não sairia 10, já sairia 15, né? Então, como é que a gente consegue explicar essas altas expressivas em alguns poucos dias ou até no dia de abertura, né? Saravari, para começar, eu acho que os bancos de investimento que coordenaram a oferta estão com a cabeça murcha nesse momento. Porque a área de investment bank disse, está pensando, deixamos dinheiro na mesa. Esse é um termo muito comum no universo de banco de investimento. Então, assim, primeiro ponto, você pode ter tido uma má precificação no intervalo de preço.
Se a gente olha para o múltiplo, aparentemente não. Eu não cheguei a ver no detalhe, mas você deve ter visto. Certamente o múltiplo já sai esticado, seguindo aquela conversa que está fazendo. Então, se eu não posso explicar isso via um erro no valuation na largada, eu só posso atribuir aquela clássica de mercado. Estamos com uma demanda maior que uma oferta, tem mais comprador do que vendedor. Eu costumo acreditar que eu me incluo sempre, nós, público sardinha, a gente se encanta mais facilmente com os negócios que a gente consegue perceber, que são tangíveis para nós. Todo mundo conhece os equipamentos, conhece a empresa e tudo mais, então isso pode ter gerado aí uma onda. Agora, eu não vou entrar no IPO, nossa, abriu em alta, poxa, vacilei, agora eu vou entrar. Então pode ser uma repescagem do pessoal que estava em dúvida se o papel ia subir em alta e agora não quer entrar naquela síndrome que você comentou, que é justamente a síndrome de a grama do vizinho